Bom dia, Bom dia, Luísio. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer conhecê-lo. Ou Prazer é meu. como a gente diz na realidade, prazer em te reencontrar, né? Exatamente, né? Em algum momento estamos aqui de novo, né? Então, bom dia, boa noite, acostumado. Bom dia, Carol. Carol que sempre está junto com a gente. Bom dia a todos, bom dia quem está chegando. Bom, vamos lá, Rosângela né? também, Começar essa querida. série, começar esse estudo, Ô, Luiz, né? você está ansioso também ou não? Ou só eu que estou ansioso? Tô bastante. Não, tô bastante empolgado, viu? Tô bastante Então, empolgado. Eu acho que be- ficou bem legal, assim, as pessoas que vão compartilhar aí com a gente esse estudo, né, essas reflexões, tá bastante diversa, né, então eu achei acho que ficou muito legal, né, bom, vamos fazer uma prece para a gente começar então, Luiz? pois Pode não? ser? Pode ser? Então vamos lá, convidando aí os amigos para também pararem um pouco, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui unidos, reunidos, com o propósito do ensinamento, com o propósito de aprendermos um pouco mais a mensagem do Cristo, a mensagem trazida pela doutrina espírita e, acima de tudo, aquilo que Deus espera de nós. Que a espiritualidade amiga se faça presente e nos auxilie, para que essas palavras, essas reflexões alcancem o maior número de pessoas possíveis. Que assim seja. Que assim seja. Cumprimentar Bom, vamos lá. A nossa amiga Betânia e a Martiele, que já estão aí com a gente também. Sejam bem-vindos todos. Bom, Luiz, eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho. Você tem feito um trabalho diário aí, né, de estudo da doutrina. E desde já agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, agradecer por ter aceitado o convite, falar que cada uma das pessoas que estarão conosco, tenho certeza que vai acrescentar bastante, vai ser fundamental para a gente fazer esse breve estudo, né, de uma hora aí das parábolas, né, obviamente que a profundidade do ensino do Cristo, vai muito além disso, né, sai da live e tem que ir para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, mas eu agradeço muito por você ter aceitado o convite e ter se disponibilizado a participar aqui comigo, com a gente, né? Fique à Exato. vontade, por favor, fale um pouquinho de você. Bom, meu nome é Aloysio Sônego, eu sou da cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo, né? E frequento a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, de umas casas mais antigas aqui de Araraquara, que frequenta, né? A gente frequentava, agora a gente só frequenta virtualmente. Mas de onde a gente é oriundo, né? E eu não sou espírita de berço, vim do catolicismo e depois de um certo tempo que eu fui conhecer a doutrina espírita. E nesse momento de isolamento social, acabei conhecendo o Instagram, ferramentas que meu filho já fazia algumas lives por ele, e fui me familiarizando. E aí surgiu no meio do ano passado o convite para fazer algumas lives sobre Jerônimo Mendonça, alguns amigos aqui de Araraquara, que nós tivemos a felicidade de conhecer Jerônimo nos anos de 1986 a 89, que ele passava os aniversários em Araraquara. E começou um trabalho muito tímido assim, e a gente começou indo e acabamos engajados nesse trabalho de divulgação que a gente faz sobre o livro Escalada de Luz, do Jerônimo Mendonça, de segunda a sexta às 10 da noite. Nós vamos fazendo leituras das mensagens desse livro e fazemos reflexões. E assim a gente vai estar fazendo esse trabalho. Além disso, faço postagens toda manhã de uma mensagem do Minuto de Sabedoria, que é uma leitura apenas. E até fiz uma postagem hoje que eu achei muito interessante, que coincidências do destino, a mensagem que nós fizemos ontem, lembranças, tem tudo a ver com a mensagem do Minuto de Sabedoria de hoje, a mensagem 216. A gente fala que as coincidências não existem, né?
E eu fico muito feliz, gratificado por ter sido convidado, e a gente fica tendo uma certa ansiedade, Luiz, porque você iniciar um projeto, né? Embora a live, o projeto é seu, mas a gente ser o primeiro convidado dá aquele friozinho na barriga. Então, deixar avisado aos nossos... O projeto é nosso, estou convencido. Eu deixo avisado as pessoas que quando vem para a live, pode ficar tranquilo. Se tiver um friozinho na barriga, é normal. Não é porque é a primeira vez que você está fazendo, não. É normal, faz parte da vida. Com certeza. Sempre que quando a gente fala da doutrina, dá o frio na barriga, né? É isso. Normal. Não, mas vamos lá, então. Eu queria começar, Luiz, agora agradeço aí pela sua explanação. Realmente, o seu trabalho de estudo da obra de Jerônimo Mendonça está linda. Eu infelizmente, não tenho conseguido acompanhar todas, porque eu estudo à noite, então as lives da noite eu sofro muito por não poder assistir, porque tem uma live melhor do que a outra, mas são situações, né, que a gente acaba escolhendo para a nossa vida, que a gente precisa dar algumas atenções, né? Mas as que eu consegui assistir, realmente é incrível. Quem tiver oportunidade, já segue o Aloysio para acompanhar todo dia o estudo da obra de Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. É muito linda a vida e a obra dele, então vale muito a pena. Tá? Queria começar, então, falando das parábolas, né? Primeiramente, trazer uma reflexão, começando com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que foi questionado qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem a lhe servir como guia e modelo. E a resposta ela foi breve, mas de uma profundidade incrível, que é: vide Jesus. Sim. Poderiam ter respondido só Jesus, mas responderam: vide Jesus. Então nós, que somos seres com uma evolução moral muito inferior a de Jesus, a gente precisa dessas referências, né? A gente precisa desses modelos que ensina para a gente qual que é o caminho que vai levar a gente até Deus, né? E quando eles respondem vide Jesus, vide é um verbo de ação, né? É um verbo de movimento, de iniciativa. Então, convida a gente a reconhecer Jesus, né? A perceber Jesus. Ele vai muito além do fenômeno biológico de enxergar, né? Não é olha lá Jesus, né? Vide Jesus, viva Jesus, né? Então, quando a gente vê algo, a gente dá sentido para aquilo, né? A gente dá significado. E então o vide Jesus, ele vai além da gente reconhecer a grandeza que ele nos representa, né? Ele é sobretudo a sua essência, que é o que a gente precisa perceber, que a gente precisa viver, né? A gente precisa identificar com a conduta de Jesus o que nós precisamos fazer para caminhar na direção de Deus. Então, como Emmanuel disse, Jesus ele não é uma personalidade a ser adorada, né? Como a gente costuma dizer, e Emmanuel trouxe para nós essa reflexão, né? Que Jesus não é uma personalidade que a gente deve ficar adorando, ele é uma verdade a ser seguida, né? A ser vivida. Então, quando ele esteve entre nós, ele não podia ter deixado uma mensagem apenas para o povo daquela época, né? Ele precisava que a sua mensagem fosse atemporal. Então, a qualquer tempo, aquela mensagem, aqueles ensinamentos tinham que perdurar, né? Então, mesmo com a evolução da humanidade, evolução da ciência, da tecnologia, ainda estamos muito longe de adotarmos uma conduta como a conduta de Jesus. A gente ainda tem muito que aprender, né? E aí, quando Jesus traz para nós os ensinamentos de Deus através de parábolas, que são mensagens simbólicas, utilizando o sentido figurado das coisas, mas que sobrevivem com o tempo, isso é muito importante, né? Porque se a gente pegar aquela parábola e trouxer hoje para a nossa realidade, ela faz todo sentido ainda, né? E esse era o objetivo da parábola, e esse é o objetivo do estudo das parábolas. Então, para que a gente, estudando esses ensinamentos de Jesus, a gente tenha a capacidade de ver Jesus, na intimidade mesmo do nosso
coração, do nosso sentimento, e que de alguma forma a gente consiga aí melhorar a nossa moralidade, né? A gente sabe que não vai ser agora, nessa vida, né? Mas a gente é um passo de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Quanto mais a gente conhece, mais fácil fica da gente praticar e melhorar na nossa vida diária. Né? E até porque as parábolas elas foram contadas nas situações concretas da vida de Jesus. Né? Então, muitas vezes situações imprevistas, quando Jesus estava à frente de uma situação de conflito ou tinha que se justificar por alguma coisa, né? Onde estava sendo desafiado. Né? Então, utilizou daqueles recursos daquele momento porque fazia parte da vida daquelas pessoas naquele momento. Era como elas conseguiriam compreender. Né? Mas a gente precisa pegar esses elementos e trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa vida, para a gente tentar evoluir um pouco mais. Tá? Fica à vontade para suas primeiras considerações aí, então, sobre as parábolas. Só respondendo a pergunta da Márcia, você está perguntando que está trabalhando e não pode ouvir, vai ficar gravado. Se você quiser responder sim, vai ficar gravado para ela ver? Então... Sim, só se tiver algum problema técnico aqui, mas a ideia é deixar todas gravadas. Se Deus quiser, né? Então, Luiz, eu penso assim, Jesus trazia os seus ensinamentos por parábolas por uma questão muito simples. Ele tinha que contar as histórias, trazer o evangelho com aspectos práticos da vida daquele povo. Então ele utilizava o quê? Os elementos que eles tinham lá. Por exemplo, nós vamos estar falando da parábola do semeador. E era uma situação muito própria. Né? Então ele não estava falando de uma situação que eles não tinham ideias da época. Vamos falar assim, está fazendo uma live por um stream. Né? Que eles não entenderam nunca, mas está falando que ele está fazendo uma plantação, tá? Saiu para semear. Então ele utilizava elementos da época para trazer o conhecimento para aquelas pessoas. Só que a grande questão é assim, né? Que a gente coloca. Ele trazia aqueles ensinamentos, mas nem todos conseguiam tirar a profundidade dos seus ensinamentos. Porque para aqueles que não entendiam, era uma simples historieta. Uma história simples, sem qualquer conteúdo mais profundo. Tanto que até hoje, a gente ainda se depara com algumas dificuldades da aprendizagem dessas parábolas, do conceito delas, né? O que realmente elas significam, o que elas trazem de ensinamento para a nossa vida. Exato. Exatamente. Bom, vamos destrinchar essa história, então? Vamos. Você vai fazer a leitura dela ou o que você quer? Pode ser. Vamos fazer assim, eu leio e aí você começa com os comentários, então. Isso. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Bom, a parábola, ela aparece no Evangelho de alguns discípulos, né? Eu vou usar do Mateus, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí ela conta o seguinte. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu e comiam. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir.
Exatamente, né? Essa conclusão que ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir. Essa conclusão, né? Exatamente aquilo que a gente estava acabando de dizer, né? Porque muitas vezes a gente ouve, mas não escuta. Não. Exatamente. Fica como uma ladainha só, uma situação que você não interioriza. E a gente precisa realmente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque as mensagens chegam das mais diversas formas. E não sei se você prestou atenção também, ô Luiz, essa relação que ele fala, estou indo no fundo, depois eu vou para o começo, tá? Essa relação das sementes, uma que vai render 100 por 1, 60 e outras 30. De certa forma, tem uma ligação com a parábola dos talentos. Né? Um enterrou, o outro foi de 5, dobrou, o outro de 2 dobrou também. Então, se você percebe que existe sempre uma relação nessas questões que o Evangelho, que Jesus nos traz, né? Eu fiz uma análise, Luiz, eu achei muito interessante. Quando a gente fala da parábola do semeador, a gente gostaria até de perguntar assim, quem que é o semeador e o que são as sementes? Bom, se a gente fizer uma análise muito clara dessa questão, a gente pode dizer que o grande semeador, o verdadeiro semeador, é Jesus. E as sementes, na verdade, somos nós. Então, por exemplo, nós, muitas vezes, na condição de sementes, espíritos criados simples e ignorantes, somos lançados à Terra por Jesus, né, que é o verdadeiro semeador, para a nossa jornada evolutiva. E o que é interessante é que a nossa missão de semente não é apenas somente ficar encruada, não crescer, não florescer, não dar frutos. Se Jesus lançou-nos à Terra para crescermos, para progredir e para evoluir, ele lançou com uma finalidade. Por isso que o semeador, ninguém vai plantar uma coisa esperando que ela não nasça. Ele planta, ele vai regar, ele vai fazer todo o cuidado para que aquela planta cresça e se desenvolva. Então nós, na condição de sementes, temos essa obrigação de cumprir a nossa finalidade, de nos desenvolvermos, de nos tornarmos árvores fortes, com raízes profundas e possamos dar uma sombra aconchegante, produzir flores e frutos. Essa é a nossa missão na condição de sementes. E aí a gente faz analogia com a gente mesmo, né? A gente faz analogia da semente com o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Agora, se somos, nós também, Luiz, nós somos semeadores. Porque, mas você não falou que Jesus é o semeador? Sim, ele é o semeador principal. Mas ele não falou, vós sois deuses? Então, na condição de sementes, depois que a gente cresce, que a gente se desenvolve, nós temos, na condição de aprendizes do Evangelho, sermos aquela pessoa que vai semear a boa nova. Porque se nós já introduzimos dentro da gente todos esses conhecimentos do Evangelho, é importante que a gente possa produzir, né? Produzir flores para perfumar o ambiente, produzir frutos para saciar a fome de tantas e tantas pessoas. E aí a gente fala da fome do ponto de vista espiritual também. A gente ser aquela árvore que vá, né, como na condição de espíritas ou de cristão, trazer um momento de consolação, dar um apoio, dar uma sustentação naquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Você quer comentar alguma coisa? Sim. Existe a compreensão dessa parábola, ela tem algumas vertentes, né? Então, assim, em alguns momentos a gente pode considerar, por exemplo, Jesus, claro, como semeador, mas a semente sendo os ensinamentos dele, né? O propósito de Deus. E nós sendo o solo, né? Que estamos recebendo essa semente, né? Que Jesus está semeando, que Jesus está plantando. Nós somos o solo. Por quê? Aí a gente volta lá na época que aconteceu. A agricultura não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Então, como que era feito o plantio? Aí isso é importante a gente ilustrar para ficar clara a parábola, porque
como que era feito? Hoje, toda a terra ela é preparada para ser semeada. Mas antigamente eles não tinham esses recursos. Então, quando eles iam fazer a colheita, eles já ali mesmo já preparavam a terra, então já pisava ali, já jogava as folhas ali no solo, e para depois vir semeando novamente. Então, o preparo do solo ele era feito posteriormente. Então, quando Jesus conta que o semeador saiu a semear, ele não saiu jogando aleatório as sementes em qualquer solo. Não, ele jogou no solo que para ele é próspero. Só que a semente ela caiu em alguns pedaços de solo diferentes, né? Então, algumas caíram no solo pisado, né? E aí vieram os pássaros comer, outras caíram na parte de pedra. Então, quando eles iam colhendo e já preparando a terra ali, aquela terra ia misturando, né? Então, se a gente trouxer realmente a questão do significado da parábola, se nós nos colocarmos como solo, de repente fica mais fácil da gente compreender, porque o solo ele vai representar a capacidade individual que cada um tem de compreender a palavra de Deus, trazida por Jesus, semeada por Jesus. Né? E aí a gente pode ir agora trabalhando cada um desses solos. Então, eu estava analisando uma questão também. Eu entendi que existe, na verdade, essa parábola ela é ampla. Ela tem realmente essa conotação que você pode estar na condição do solo e também na condição de semente. E aí, na condição do solo, propriamente dito, vamos pensar, então, a gente, ao longo da nossa jornada evolutiva, eu vou fazer a relação da semente também nesse aspecto que eu coloquei para você. Nós podemos ser a semente que caiu ao longo do caminho. E outras vezes, nós podemos ser aquelas pessoas que estão na condição dos pássaros do céu e vieram comer aquela semente. Então vamos supor, aquela semente que o semeador lançou, vamos pensar Jesus, eu, numa condição ainda inferior da minha capacidade de conhecimento, alguma pessoa, aquele solo que poderia dar fruto, eu peguei e tirei aquela semente. Perdão, caiu aqui, deu um problema técnico. Imagina, fica tranquilo. Senão não tem graça. Várias vezes já aconteceu isso aqui. Acontece mesmo. Acontece. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que ficou alto agora. Pronto. Então, o que nós pode ser? A nossa condição ainda não evolutiva, quando alguém, por exemplo, estava querendo trazer um ensinamento para uma outra pessoa e a gente tirava aquela pessoa do local. A gente tirava aquelas boas ideias dela. Ou por exemplo, não deixava que aquela pessoa se desenvolvesse pelo conhecimento, pela evolução espiritual dela. Então, aí que vem os nossos débitos pretéritos, se a gente for pensar. Se a gente, na condição desses pássaros do céu, fomos lá e comemos todo o ensinamento que aquela terra iria receber. Então, não vai produzir nada. A nossa responsabilidade naquele momento, ela é muito grande, porque você tirou a oportunidade de uma outra pessoa se desenvolver dentro dos seus conhecimentos. Não, exato. Né? E aí, se a gente pegar aí essa primeira ideia, né, desse solo da beira do caminho que ele cita, né, a gente também pode trazer a compreensão do solo impenetrável, né? Então, a resistência que nós temos também de compreender e de aceitar e de estudar e de buscar as coisas de Deus. Né? Muita gente... Então, vamos lá, na condição de solo, nós recebemos uma semente, mas a desprezamos, né? Recebemos um ensinamento, mas desprezamos, temos a oportunidade de evoluir moralmente, conhecendo as questões que envolvem a nossa existência, mas ignoramos. Então, seríamos aí esse solo da beira do caminho, né? Que é o solo batido, né? Então a semente ela vai ficar ali exposta, né? Vai servir para outra finalidade, vai servir para o pássaro, no caso, né? Mas como você bem disse, às vezes nós somos os pássaros, né?
né? Então, essa ilustração da beira do caminho aí, do solo impenetrável, ela é importante para que a gente comece a entender e fazer uma autoanálise do nosso solo, né? Então, como está o nosso solo hoje? Está batido? Ele está resistente ou não? A gente está deixando a semente penetrar e de repente, germinar, né? E aí depois, os pássaros podem também ser os espíritos adversários, encarnados, desencarnados, enfim. E aí também tem a questão do nosso livre-arbítrio, quem que a gente chama para perto, né? Então a gente está atraindo os pássaros, né? Verdade. Para comer as sementes que estão sendo jogadas para nós. Então, essa é uma parábola muito, muito complexa de ser analisada, com muitas vertentes, né? E que realmente, se a gente parar para pensar que a nossa resistência, muitas vezes, em compreender, não é nem compreender, mas em buscar a compreensão, faz com que nós sejamos esse tipo de solo, né? Esse primeiro tipo de solo que Jesus trouxe na parábola. E aí depois ele traz o outro, que é um pouco mais maleável, né? Que é o solo pedregoso, né? Quer comentar um pouco desse solo? O que é esse solo? Então, você está interessante, Luiz. Você percebeu que você está analisando sempre pela ótica do solo e eu fazendo a relação pela ótica da semente. E isso mostra... E a gente vê como isso é importante, né? Como fica mais dinâmico o negócio, né? Como é ampla. Sim, e não significa, vou ser muito claro para você, que nem a minha e a sua análise é ampla. As nossas análises são restritas, tem muito mais o que se comentar a respeito dessa parábola, né? Quando de repente vem uma outra pessoa, fala uma outra situação, que a gente fala, eu e você fala, nossa, nós não pensamos nisso. A gente estudou a parábola do semeador, você vendo pela questão do solo, eu vendo pela questão da semente, vem uma outra pessoa e fala uma coisa totalmente diferente, a gente fica de boca aberta. Então, aí que está a beleza do Evangelho. Muito legal. Eu acho que é aí que está a beleza do Evangelho. Mostra o quanto a gente tem que estudar mesmo. Mostra o quanto a gente precisa estudar mesmo e compreender, aprofundar nos ensinamentos. Mas vamos lá, para o segundo solo, que seria aí? Então, eu penso assim, na questão do solo pedregoso, na verdade, nós ainda não estamos, a gente chega até num determinado momento muito fechado, né, como você falou do outro, né, ao longo do caminho, mas os lugares pedregosos, eles ficam totalmente fechados, a gente não abre o espaço para que a mensagem chegue até nós. Está cheio de pedras ainda, nós precisamos limpar aquele caminho, cuidar do nosso terreno, para que aí sim, né, a gente consiga. E na análise que eu fiz da semente, eu pensei também da seguinte forma, que muitas vezes a gente se coloca na condição desse solo pedregoso, né? E aí a gente é fechado, a gente não se abre, a gente não dá oportunidade. E também, outras vezes, a gente chega na condição de um sol torrencial que queima aquelas sementes. A gente não dá nem tempo. A gente chega lá e como aquela pessoa que tira toda e qualquer boa vontade, disposição, a pessoa está querendo fazer um trabalho do bem, e você já mina toda a força, toda a resistência dele, não vou fazer isso, não, já perdi toda a vontade. Você chegou lá como aquele cara que tira toda e qualquer boa vontade de qualquer pessoa fazer algo de bom, né? Justamente, acho que o solo pedregoso ele traz bastante essa questão de como a gente assimila a palavra de Deus, né? Então, a gente recebe muitas vezes a palavra de Deus, o ensinamento de Deus com bastante entusiasmo, né? Naquele primeiro momento a gente está com bastante fervor, mas ela não tem força, né? Ela não tem profundidade, né? Pegando a parábola no sentido bem cru mesmo, ela não tem profundidade, porque até chega a germinar, mas ela não cresce, porque não tem raiz, né? Não tem a raiz, né? Então a gente pode trazer a reflexão um pouco sobre a fé também, né? Então, a gente ouve o ensinamento de Jesus, ouve
palavra de Deus, mas aí na primeira adversidade a gente já duvida de tudo, já acha que não é assim, que Deus não gosta de mim, que eu não tenho sorte, que nada acontece de bom para mim. Então é uma fé fraca, né? Uma fé, como Kardec utilizou o termo, vacilante, né? Uma fé vacilante, né? Que a gente não tem força, né? Não tem resistência, né? Então tem o primeiro contato, o primeiro impacto que é bom, que é benéfico, parece que vai germinar a semente, mas não germina porque a gente não consegue tirar essas pedras. É uma questão interessante que chamada aquelas pessoas chamadas fogo de palha, né? Que se incendeiam, vamos supor, conhece a doutrina espírita, por exemplo, se incendeiam, fala, nossa, que maravilha, a vida continua, não existe a morte, etc, etc. É um monte de situações, e aí quando chega no momento que vem as provas, as dificuldades, e tem que falar para ela que você tem que fazer a reforma íntima, você está se conhecendo, você vai ter que se melhorar. Aí a pessoa fala, nossa, mas tem que fazer tudo isso? Então ela já perde todo o encanto, perde toda Exatamente. Aquela alegria que ela estava no início, ela já começa a achar difícil, porque ela tem que fazer uma reforma íntima. Não é pura e simplesmente achar que a vida continua, a reencarnação, etc, etc, né? Comunicações mediúnicas, que lindo, maravilhoso. Tá, comunicação mediúnica vem para te dar uma orientação espiritual, para você mudar o teu caminho, para você trabalhar em prol da tua reforma íntima, da tua evolução espiritual. E aí a pessoa, na primeira dificuldade, ela já quer correr para trás. Justamente, a vida ela exige da gente uma profundidade, né? Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo que vai surgir principalmente nas nossas adversidades, né? Então, e é algo que Deus vai reconstruir com a gente. Então, quando vem uma tempestade, por exemplo, no campo, que destrói várias coisas, destrói ninho dos pássaros, casa do João de Barro, por exemplo, o que acontece na hora que acaba essa tempestade? Eles vão lá, voam, pegam o galinho no bico e voltam para fazer suas casas novamente. Então, o propósito, ele está na reconstrução. Ele está na reconstrução com Deus. Nós vamos cair, nós vamos derrubar, teremos tempestades na nossa vida, né? Mas o propósito está na reconstrução com Deus. Então, quando a gente recebe a semente e na primeira tempestade a gente desiste, fica difícil se a gente não entender que não é aquele o propósito. O propósito não é que nós soframos, né? O propósito é que a gente se reerga, né? Que a gente se reconstitua, né? E aí depois vem o solo dos espinheiros. Antes disso, Luiz, eu só queria fazer um comentário aqui que a Roberta falou. A meu ver, a semente vai germinar sim, ao seu tempo. Para cada um acontece. Para cada um. Acontece que a nossa história religiosa diz sobre um Deus que castiga, pune. Então, às vezes, as pessoas acham que basta sendo punida, acho que completou depois aqui, ou mesmo castigada por Deus. Claro, todos nós, na condição dessas sementes, um dia vamos germinar e vamos dar flores e frutos. Essa, na verdade, é a nossa missão espiritual. Nós não estamos aqui, como que eu falo, apenas estão somente para lazer, para diversão. Nós viemos para crescer, progredir, dar flores e frutos. E aí continuar a nossa jornada evolutiva. Então isso é importante. Sim, todos nós vamos atingir um dia, né? Depende da semente que é lançada e depende do solo também que essa semente é lançada. E depende de que condição nós, como solos, iremos receber essas sementes do Evangelho. Pode ser que lá atrás, Jesus já semeou em nossos... Pode ser não, certamente. Lá atrás já semeou em nossos corações. E a gente, cada hora, tratava a semente que Jesus nos deu na condição de um solo diferente. Mas vamos então agora para o outro, né? Que é dos espinheiros. Isso. Do ponto de vista deixa eu falar do ponto de vista do solo, né? Da semente, desculpa. Depois eu falo do solo.
Nós podemos, então, ser aquelas sementes que caíram entre os espinheiros, que crescendo e abafou, né? Nós, na condição dessa semente, nós caímos, então, lá no meio do espinheiro, desses espinhos. Mas, muitas vezes, nós somos esses espinhos que crescem e sufocam a boa semente, que é lançada. E aí, trazendo um pouco aqui para o lado do solo, né, como você está analisando, por exemplo, aquelas pessoas que até escutam e entendem a palavra de Deus, como está no Evangelho, mas os espinhos, que são as preocupações excessivas com o trabalho material, com toda a preocupação do nosso dia a dia, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer hoje, sufocam qualquer tentativa de entendimento e prática da caridade, afastando muitas vezes a gente do conhecimento espiritual. Então, é importante que a gente tome cuidado com onde vai cair essa semente. Se a gente for esses espinhos, que a gente não deixe a excessiva preocupação com as coisas materiais tomarem conta da gente. Por exemplo, vivemos no mundo material e a gente não pode prescindir das coisas do mundo material. Nós precisamos, mas eu tenho uma amiga que falava muito bem isso. Nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Porque a partir do momento que você se vê possuído pelo aquele do seu bem, você se perde toda a tua encarnação. Usar das coisas materiais, mas não ser usados por elas. Ter o seu trabalho, sim, o trabalho é toda ocupação útil, ela é fundamental, mas não viver para o trabalho. Não viver só preocupado em ganhar cada vez mais, acumular fortunas que depois vai ficar aí, ninguém leva nada. Nem o nosso corpo a gente leva. Exatamente. Acho que esse solo dos espinheiros reproduz bastante isso, né? As nossas paixões, né? Os nossos vícios, as nossas dificuldades de lidar com o que é material, né? O conflito do material com o espiritual, né? Porque a terra é fértil, né? Ali onde tem os espinheiros, a terra é fértil, porque nasceu um espinheiro ali. Sim. Mas os espinheiros são essas coisas que ficam tirando a gente do caminho, né? E que muitas vezes a gente dá mais importância para o espinheiro. Né? Então a gente esquece da nossa essência. Eu sou uma semente do quê? De espinheiro? Não, mas o espinheiro é tão... às vezes é tão mais atraente, né? Tão mais atraente que a gente acaba sendo sufocado por ele, né? A gente acaba sendo sufocado pelas coisas da matéria, né? E é muito interessante essa reflexão dessa, porque ela se confunde um pouco com a parte do solo pedregoso. Só que do solo pedregoso a gente pode refletir um pouco mais para a fé, e a do espinheiro um pouco mais para o nosso livre-arbítrio, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, né? Então, dentro daquilo que a gente escolhe, a gente tendo conhecimento de que certa coisa é errada, a gente vai lá e faz, esse é o espinho, né? Esse é o espinho que vai sufocando a gente. Vamos para o próximo? Tá dando uma travadinha, Luiz? Não, para mim aqui tá normal. Tá normal? Eu percebi um certo distúrbio na força, como diz o Star Wars. não espiritualmente, na força da conexão com a internet só. Então, né, aí a próxima é a melhor, né? É aquela que a gente costuma dizer, aquela semente que caiu em terra boa e que produziu frutos. Ora 60, ora 30, ora 100, né? Foi isso. E o que eu penso na condição dessa semente? É a meta para cada um de nós. Nessa lição trazida por Jesus é para nos tornarmos semente e, ao mesmo tempo, a terra boa, que certamente iremos produzir os frutos. Olha só que interessante. Nessa a gente sendo semente e a gente sendo, ao mesmo tempo, a terra boa. Quando a gente compreender dentro de nós todos os ensinamentos, todas as lições do Mestre, a gente vai ser tanto aquela semente que vai produzir frutos, como também nós vamos ser terra boa, que vai acolher aquela semente
e que vai dar toda a condição para ela crescer, progredir e se tornar uma árvore frondosa que produzirá 100, 60 ou 30. De acordo com cada um de nós. Exatamente. Essa parte eu acho que é muito interessante, exatamente pelo fato de Jesus trazer as 3 situações, né? Uma produziu 30 frutos, a outra 60 e a outra 100. Né? Ou seja, mesmo aquelas que deram certo, que germinaram, algumas produziram mais do que as outras. Sim. Que traz para a gente a compreensão do nosso estado evolutivo, né? Então, em que ponto que nós estamos? Ok, nós estamos produzindo. Vamos imaginar que nós estejamos em algum momento aí produzindo, mas o quanto que nós estaremos produzindo? E qual que é a nossa capacidade de produção? Né? Então, o nosso propósito é fazer com que a nossa terra ela seja fértil. Esse é o primeiro propósito. Né? A gente costuma deslumbrar as coisas talvez até impossíveis para essa existência, angelicais, queremos ser perfeitos, né? Quando na verdade Deus quer que neste momento nós trabalhemos para que nós sejamos humanamente evoluídos com a mesma moral de Jesus, né? Esse é o nosso maior propósito, né? Então nós precisamos trabalhar a nossa terra, precisamos trabalhar o nosso solo, né? Precisamos entender a nossa semente, o que é a nossa semente, qual semente que nós somos, o que nós podemos produzir, o que está ao nosso alcance, né? Porque também não adianta a gente cobrar coisas de quem não pode dar, né? E nem de nós mesmos, né? Às vezes a gente se cobra muito. Então, esse solo, ele traz essa reflexão de que a gente não pode deslumbrar produzir 100 frutos. Vamos tentar primeiro trabalhar para que o nosso solo seja fértil. Sim. Esse é o propósito inicial. Né? Depois, quantos frutos a gente vai dar com o nosso solo fértil é que a gente vai estar mais evoluído, com certeza, e a gente vai saber, né? A gente vai chegar no momento que a gente vai perceber quantos frutos nós somos capazes de oferecer. Tem uma frase, Luiz, que é mais ou menos assim. Nós podemos contar quantas sementes existem numa única fruta, mas só Deus saberá quantas frutas dará uma única semente. Exatamente. Exatamente. E aí, se a gente se perguntar que semente é essa, né? E é aí que está o segredo da ação de Deus, né? Porque não adianta, a gente pede por deslumbra essas coisas que nós não teremos agora, porque nós não temos a evolução moral e espiritual suficiente para isso, e a gente não consegue compreender que enquanto a gente trabalha com esses deslumbres, com todo esse desejo de evolução, de sermos melhores, né? Só pedindo para Deus sem fazer a nossa parte, Deus trabalha com sementes, né? E aí essa parábola ela vai trazer essa compreensão para nós, porque Deus trabalha com sementes. Se eu peço paciência, Deus não vai me dar paciência, Deus vai me dar a semente da paciência, Ele vai me dar uma situação em que eu vou conseguir trabalhar essa paciência. Então, quando a gente pede, quero amar mais as pessoas, Deus não vai dar pra gente uma pessoa, colocar na nossa vida uma pessoa amorosa, colocar na nossa vida uma pessoa perfeita, um ursinho de pelúcia fofinho que a gente vai abraçar e pronto, tem um amor. Não, Deus vai colocar aquela pessoa que é difícil da gente lidar, que é difícil amar. Porque é a semente, Deus vai dar a semente. Germinar essa semente cabe a nós, né? Então, eu estava falando disso na semana passada com o Sávio, do perfil Discípulo Espírita, sobre a nossa fé, né? A gente estava falando um pouco sobre a fé e sobre essa questão. A gente falou dessa questão, porque a gente precisa entender qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa parte do trabalho, né? Existe uma coisa que ninguém pode fazer por nós, que é a nossa parte. Deus está o tempo todo dentro de nós,
ele é intransigente porque ele quer que a gente evolua, ele está ali à nossa disposição o tempo todo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Ele não vai fazer a nossa parte, né? Ele vai fazer a parte que lhe cabe, nós fazemos a parte que cabe a nós. Então, quando nós temos uma semente, ou nós pedimos uma semente, né, a gente precisa trabalhar para que ela seja germinada. Você estava falando aí, eu lembrei de uma história que eu pesquisei agora na internet e já achei. Aqueles que quiserem procurar depois, é uma história bonitinha, simples, mas muito linda. Chama A Loja de Deus, eu vou ler porque ela é curtinha. Entrei numa loja e vi um anjo no balcão. Santo anjo do Senhor, o que vendes? Respondeu-me, todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi vasos de vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de felicidade e sabedoria. Tomei coragem e pedi, por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, vidros de fé, bastante alegria e felicidade eterna para mim e para minha família. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. É possível tudo aqui? Perguntei. O anjo respondeu sorrindo. Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. Plante a sua e seja feliz. Muito legal, muito legal. Fica a dica, aqueles que quiserem procurar, só escrever a Loja de Deus no Google que você já chega nessa história. Só ler aqui um comentário da Jane. Ela diz, o mérito não é amar quem já gostamos, mas sim aqueles que vêm como desafio. Né? Então, é isso, a gente está o tempo todo recebendo semente, né? A gente cai semente na nossa cabeça o tempo todo, e no nosso coração o tempo todo, né? Aliás, na nossa cabeça cai o tempo todo, a gente precisa levar ela para o nosso coração, né? A gente precisa fazer com que essa semente germine, preparando o nosso solo, através do conhecimento, através do estudo, através das nossas ações. Não é fácil, né? Ninguém disse que é fácil, aliás, é difícil pra caramba, né? Nós estamos aqui fazendo uma comparação com Jesus, né? Então, não é simples, né? E, então, é muito, muito complexo esse trabalho, mas é um trabalho que a gente precisa fazer no dia a dia, na nossa rotina, com a nossa família, no nosso trabalho, nosso convívio, nosso pensamento, sentimento. Então, vou abrir agora para você fazer suas considerações finais aí, que já estamos caminhando, faltando agora 10 minutinhos para encerrar a live. Só para fechar, que você falou que as sementes caem na cabeça, né? Eu lembrei de uma música do Raul Seixas que fala assim, e nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode escutar. Estão muito ocupados para pensar. Exatamente. Muito bom. Bom, Luiz, eu queria, então, agradecer o convite, o gentil convite de estrear aqui. Confesso a você e falo novamente àqueles queridos amigos que vão fazer live, né? Fiquem despreocupados que o friozinho na barriga dá, não é por quanto tempo que você já faz, não. O frio na barriga faz parte da nossa jornada evolutiva. E é muito gostoso a gente sentir esse friozinho, ter essa ansiedade, para a gente saber que isso realmente faz parte da nossa jornada evolutiva. Agradeço imensamente, quero te parabenizar de coração por esse trabalho magnífico que você está iniciando hoje. Continue nessa jornada, que eu sempre gosto de estimular todos os nossos queridos amigos para continuar nesse trabalho. Não importa se você vai fazer live juntamente no seu horário, tem uma outra pessoa fazendo. Olha, nós somos todos sementes de uma mesma árvore, né? Então eu agradeço, desejo muito sucesso no seu perfil, na divulgação da doutrina espírita, e já de antemão já faço um convite, né, para que vocês possam estar no próximo sábado aqui. Vai vir uma pessoa hiper mega especial no próximo sábado, o nosso querido Apolo, que eu fico apaixonado por ele. O conhecimento daquele menino é de ficar de boca aberta, gente. Vai ser muito lindo.
Bom, Luiz, eu que agradeço mais uma vez por ter dedicado esse tempo aí, por aceitar o convite. Realmente, a gente sabe, você que faz live todo dia sabe que não é fácil, né? Mas a gente sabe também do porquê e para quê que a gente está aqui, né? Então, acho que isso é o mais importante. E obrigado, estamos aí no Instagram, juntos. Continue me mandando os convites também das suas lives, dos seus eventos. Acredito que essa é a primeira de muitas que a gente vai, dos muitos bate-papos que a gente vai ter ainda. E queria aproveitar o gancho e convidar todo mundo. Então, essa foi a primeira. Já começamos já com o pé direito, primeira live da série. São 12 sábados que a gente vai estar aqui refletindo as parábolas de Jesus. A próxima parábola, a parábola do grão de mostarda. Eu vou dividir tela com o Apolo, menino espírita. Não percam, 10 horas da manhã do próximo sábado. Todas serão sensacionais, e eu tenho certeza. Essa foi, as próximas serão também. Agradeço mais uma vez a você, agradeço a todos que aqui tiraram um tempinho para ouvir a gente, né? E aí, ó, o Apolo já comentou aqui, ó, obrigado pelo convite, sábado sou eu, é você mesmo, Apolo. Já sigam ele lá também, já sigam o perfil do Apolo também, tá? Então, muito obrigado. Você faz a prece de encerramento para a gente? Faço sim. Então, vamos lá. Então, nesses momentos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, o nosso querido amigo espiritual, que sempre está ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Rogamos, Senhor, que possa abençoar a cada um de nós aqui está presente nesta live, aqueles corações queridos que virão ouvir depois, possam receber as mesmas energias de paz, saúde e harmonias espirituais. Que o Senhor continue nos abençoando, hoje e sempre. Somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, pela existência. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, falando um pouquinho do seu evangelho com a pequenez do nosso conhecimento. Agradecemos imensamente ao Luiz pelo gentil convite, rogando a Jesus, os seus anjos guardiões, protetores queridos, que possam iluminá-lo nessa sua jornada de divulgação da mensagem do bem. Desejamos um feliz final de semana a todos, repletos de muito paz. Que o nosso Mestre nos proteja, abençoe agora e sempre. Muita paz, muita luz a todos nós. Gente, mais uma vez, obrigado. Excelente final de semana para vocês. Luísio, bom final de semana. Gratidão por este momento. Como eu disse, estamos juntos. Teremos novas oportunidades. Pessoal que ainda não segue os perfis das pessoas que vão fazer a live aí, a série das parábolas, procura lá no perfil a publicação inicial, tem o arroba de todo mundo, já segue todo mundo, são pessoas que estão aí tentando trazer para nós uma mensagem de reflexão, tentando dividir com a gente o conhecimento. Acho que é importante a gente prestigiar essas pessoas, são conteúdo de muita qualidade, conteúdo de muita relevância, então segue o perfil de todo mundo, acompanha todo mundo, fortalece o trabalho de todo mundo, que essa união, essa ação para o bem, ela tem efeitos que a gente não consegue mensurar. Então, muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez a Luísio, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau, gente.